Oi pessoal, tudo bem? Vitor aqui e hoje nós vamos falar sobre a história de Warcraft. Sim, exatamente, vamos começar nos jogos ainda de 1994 e tentar seguir pela história até World of Warcraft Legion, que vai ser lançado agora em 2016. E aí, vamos lá? Você está assistindo o Hotspot Saga no canal do Saga Entretenimento. Então, no nosso guia nós vamos contar um pouco da história dos jogos, e a história é muito confusa. Eu tive que estudar um pouquinho para poder entender o que é que acontecia desde 1994, quando Warcraft 1 foi lançado para Microsoft DOS e macOS. Sim, exatamente, o Warcraft desde sua primeira edição é lançado para as plataformas da Apple, mas o que vamos focar aqui é a história. Então, vamos lá? As a test of your abilities, the king has appointed you as regent over a small parcel of land. Since we must keep our armies in the field well supplied, you ought to build the town into a farming center of no less than 6 farms. Construction of a barracks for defense is also advised, as our scouts have reported orc patrols in the area. Os orcs, que até então são um povo pacífico que habita o mundo de Draenor, passam por um ritual envolvendo o sangue de uma criatura das profundezas, um demônio. E com isso, eles acabam se tornando um povo muito mais sanguinolento e viciado em batalhas, violento. Drink, Hellscream. Claim your destiny. You will all be conquerors. And what, Gul'dan, must we give in return? Everything. É importante lembrar que esse ritual não afeta absolutamente todos os orcs de Draenor, e sim uma parte deles. Por exemplo, existiam alguns bruxos que estavam distantes e não foram afetados, bruxos esses que eram estudantes de magia e que dedicavam seu tempo a aprender mais sobre o conhecimento arcano. Esses bruxos acabaram descobrindo uma fenda, uma rachadura nas dimensões que poderia levá-los a um outro local. Um desses bruxos decide explorar a região atravessando o portal, e com isso ele descobre toda uma nova região desconhecida, chamada pelos nativos de Azeroth. Com isso, na volta ele traz algumas plantas estranhas para provar a descoberta dele. Com o tempo, os bruxos aumentam esse portal o suficiente para permitir a passagem de 7 guerreiros. E esses 7 guerreiros acabam massacrando toda uma aldeia humana. Ao voltar, eles trazem consigo boa comida, artigos manufaturados pelos humanos e também um relatório que diz que os humanos são um povo fraco e indefeso. A partir desse relato de que os humanos não conseguem se proteger, os orcs passam a enviar cada vez mais grupos para poder massacrar os humanos, até que eles decidem atacar o maior castelo de Azeroth. O que eles não imaginavam é que, com o passar do tempo, os humanos iriam treinar os seus próprios guerreiros, os seus próprios cavaleiros, e que eles iriam também se desenvolver como hábeis praticantes de magia. Gradualmente, a força dos humanos conseguiu empurrar os orcs de volta para Draenor pelo portal, até que os humanos achavam que estavam tranquilos. Embora não soubessem exatamente de onde aqueles seres estranhos, os orcs, estavam vindo. Até então, eles não sabiam da existência de um portal. O povo orc estava dividido. Durante 15 anos havia uma facção que exigia o fechamento do portal entre Azeroth e Draenor. No entanto, um dos chefes orcs, que era excepcionalmente inteligente, conseguiu entender por que os humanos conseguiam vencer as guerras subsequentes. Eles eram mais organizados, tinham táticas de batalha e tinham maior conhecimento de magias do que eles. Depois de organizados, os orcs decidiram invadir Azeroth novamente e deram origem ao que foi chamada de a Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi vencida pelos orcs e os humanos tiveram de fugir pelo mar e irem para Lordaeron, um reino humano que ficava em outro continente. Os orcs, sedentos por batalha, não tinham ficado satisfeitos com o continente originalmente conquistado, e com isso seguiram os humanos para o mar, indo atacar Lordaeron no processo.
Essa é a história que baseia o jogo Warcraft 2, Tides of Darkness, que foi lançado em 1995. The Horde is preparing to launch an assault against the mainland of Lordaeron. A força órquica, que era muito mais forte na Primeira Guerra, nessa que foi chamada de Segunda Guerra, começou também bem sucedida. Contudo, os humanos foram atrás de apoio. 7 reinos humanos, além de anões e elfos, se uniram para poder deter essa força invasora dos orcs. Além disso, os orcs, que tinham clãs que eram contrários às invasões, passaram por 2 guerras civis, fragilizando muito o seu exército. E com isso, eles acabaram sendo vencidos. A batalha final da Segunda Guerra acontece nas imediações do Dark Portal, que já era de conhecimento dos humanos. As forças órquicas são exterminadas e parte delas, assim como seu comandante, são capturadas. Com isso, a guerra se acaba e os humanos destroem o portal entre os dois mundos. Após a Segunda Guerra, os humanos e os anões perdem a lealdade dos elfos, que acharam que a Aliança não trabalhou o suficiente para proteger a terra natal deles. Além disso, 2 reinos humanos, Gilneas e Stromgarde, saem da Aliança por divergências. Eles achavam que os orcs que haviam sido capturados deveriam ser assassinados em vez de permanecerem presos. Esses orcs, com o tempo, foram perdendo a sede de sangue e se tornaram cada vez mais pacíficos. Apesar da aparente paz, haviam ainda algumas preocupações. Um clã órquico havia sumido completamente no meio da Segunda Guerra e ninguém sabia onde eles estavam. E além disso, apesar do portal ter sido destruído, a rachadura continuava no mesmo local, então acreditava-se que ele podia ser aberto a qualquer momento. Alguns anos depois, trevas sobrenaturais apareceram nos arredores da rachadura. E nessas trevas, apesar de não ser possível enxergar nada, era possível ouvir o barulho de um exército de centenas de pessoas. E além disso, ouvia-se rugidos de dragões. Não bastasse, um coro de guerra cantava durante dia e noite: "Nós voltaremos". Quando as trevas sumiram, os batedores da Aliança encontraram o chão no entorno do antigo portal completamente pisoteado. Alguém havia passado por ali. Muito provavelmente acreditava-se que era o clã órquico que havia sumido até então e que havia conseguido um jeito de voltar para Draenor. No outro mundo, o maior xamã orc até então, Ner'zhul, organizou um ataque, uma invasão, para roubar alguns artefatos mágicos que permitiriam a criação de novos portais. A Aliança, que já previa que em algum momento seria atacada novamente, fez algo semelhante. Enviou um exército liderado pelo seu próprio comandante supremo, além de heróis famosos e o mago que havia destruído o portal anos atrás. Esse é o pano de fundo da primeira expansão de Warcraft 2, chamada Beyond the Dark Portal, ou Além do Portal das Trevas. Essa expansão mostra os humanos finalmente atravessando o portal e conhecendo o mundo original dos orcs. Então Ner'zhul, quando invade Azeroth novamente, ele tenta derrubar a cidadela de Nethergarde, que foi uma cidadela construída em torno do portal para poder protegê-lo. E a Aliança já não estava mais tão forte, justamente pela saída dos Elfos e pela saída dos 2 reinos que eu falei antes, Gilneas e Stromgarde. Ainda assim, para proteger o local, o arquimago Khadgar reuniu os maiores heróis da época para poder liderar um exército de proteção e em seguida de invasão do mundo de Draenor. A Horda, como passou a ser chamado o grupo invasor, foi vencida, e Khadgar decidiu tomar a iniciativa de empurrar os orcs de volta pelo portal. No entanto,
Antes deles conseguirem expulsar todos os orcs, Ner'zhul consegue roubar um artefato mágico chamado Livro de Magias de Medivh, que era um item, um artefato necessário para abrir novos portais. Apesar de ter perdido o artefato, os humanos consideravam uma vitória terem expulsado os orcs e passaram a se reorganizar para fechar a fenda de uma vez. Contudo, do outro lado, os orcs também estavam se reorganizando. Khadgar, no entanto, precisava do Livro de Magias de Medivh e a Caveira de Gul'dan para selar a rachadura, dois artefatos que estavam de posse de Ner'zhul. Khadgar invade o mundo de Draenor e arrasa completamente a cidadela de Shadowmoon, que era lar do Conselho das Sombras de Ner'zhul. A aliança estava praticamente perdendo o combate até receber a ajuda de um clã chamado Lothian Skull. Durante essa investida, Ner'zhul consegue abrir portais para uma dimensão paralela chamada Twisting Nether, ou Netherrealm, onde surgem os demônios de Warcraft. As energias demoníacas criadas pelo ritual de Ner'zhul para fugir acabam destruindo Draenor quase que completamente e ameaçam inclusive o mundo de Azeroth. Ciente disso, o arquimago Khadgar destrói o portal pelo lado de dentro, prendendo ele e o exército dele no mundo estranho. É assim que termina Warcraft 2, Beyond the Dark Portal. E esse foi o primeiro vídeo da série em que a gente vai contar a história inteira de Warcraft. Nós falamos agora de Warcraft 1, Warcraft 2, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal para saber quando a próxima parte vai sair. E é isso, esse foi o Hotspot Saga, valeu!